Graça e paz, amigos e irmãos, esse é o canal Palavra de Deus. Aqueles que são do bem, sejam todos bem-vindos. Trazer uma mensagem da parte de Deus para cada coração, para todos, para os obreiros, para os pastores. Uma palavra de despertar, uma palavra de ânimo, uma reflexão. Compartilhar com vocês, porque essa é a natureza dessa mensagem. Às vezes você que está aí vendo, às vezes a pessoa não dá importância, às vezes uma mensagem que vê, você passa numa mensagem, não dá muita importância, mas eu quero chamar a tua atenção para dar importância quando você passa numa mensagem, algum canal de informação, alguma mensagem que vem da parte de Deus, porque às vezes, e na maioria das vezes, é Deus usando a pessoa para falar com você. Verdadeiramente é Deus trabalhando, é Deus usando, a pessoa vem. Porque Deus desperta e manda que ela venha trazer essa mensagem. Na maioria das mensagens não é brincadeira, você dê atenção à palavra, à leitura bíblica, porque esses mensageiros vêm sim da parte de Deus. Na maioria são pessoas que não estão aqui brincando por brincadeira. A gente vem aqui, mas a intenção não vem diretamente da gente, porque a vontade é de Deus, porque Deus nos tira do nosso conforto e envia para falar. Então, amados, vamos dar atenção à palavra do Senhor. Quero fazer uma leitura de um versículo muito importante. Quero fazer essa leitura para reflexão de todos os irmãos, obreiros, de toda a igreja. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos. Amados irmãos, essa é a vontade de Deus, e Deus está usando pessoas para te libertar, para te livrar, para te dar livramento. Amados irmãos, eu quero dizer que eu quero trazer a palavra aos mansos, aos mansos. Você que é um obreiro, você que é um pastor, mas que você é uma pessoa de Deus, que é uma pessoa mansa, ouça o que Deus tem para falar com vocês, obreiro, pastores. Fazei a minha obra, investi na minha obra, diz o Senhor. É ano de despertar, é ano de libertar aqueles que estão em cadeia demoníaca. É hora de levar conforto às famílias. É hora de trazer testemunho para dentro da igreja. A igreja está parada. A igreja está andando em círculo. E é hora de mudar essa história. É hora de continuar a obra dos obreiros. É hora de ser discípulo. Vocês estão passando o tempo e nas suas reuniões costumeiras, e os tempos estão passando, mas a obra não se desenvolve. É hora de trazer testemunho, é hora de dar testemunho, é hora de fazer a obra de Deus, obreiros de Deus. Presbítero, diácono, vocês que têm alguma função, vamos avante, amados irmãos. Faça a obra de Deus. Se você é evangelista, vá às ruas evangelizar. Amigos, vamos fazer a obra de Deus. Porque Deus, vocês que estão pedindo dentro das igrejas, Senhor, levanta pessoas para falar da Tua palavra. Deus, e quando Deus levanta alguém para falar verdadeiramente o que é para ser falado, vocês usam versículos da Bíblia para repreender. E aí vocês usam, na maioria, quando alguém se desvia dos vossos meios, vocês usam o versículo que diz: esse saiu porque porque aqueles que não são nossos não ficarão no nosso meio.
Quando tem alguém no vosso meio que não desiste porque tem compromisso com Deus e que vocês, porque não está de acordo com algumas coisas que vocês dizem, aí vocês dizem, não, o joio está no nosso meio, o joio vai permanecer no nosso meio. Isso é o que a Bíblia diz, que é cabecear. Vocês cabecear as ovelhas é mais forte, cabeceando as ovelhas mais fracas. É isso aí que quer dizer. Vocês cabeceiam, dá cabeceada nas pessoas, e quando elas não saem, você diz que vocês chamam de joio. Quando elas saem, você diz que era porque não era do meio de vocês. Vamos vigiar e fazer a obra de Deus e esperar no tempo de Deus aqueles que estão no meio de vocês, que não estão podendo pagar o dízimo. Se vocês precisam, deixe essas pessoas dar fruto no seu tempo. Deus honrará vocês, façam a obra de Deus e deixa vir a todos sem cobrar tributo, amados irmãos. Quero ler uma outra passagem bíblica. A passagem me deixou o dia todo na minha cabeça. É uma passagem muito linda, mas de uma exortação tremenda para a nossa vida, que se encontra em Lucas 6:45. O próprio Jesus falou: o homem bom do seu bom tesouro, o seu coração tira o bem. O homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a sua boca. Amados irmãos, esse versículo é maravilhoso. O homem bom do seu bom tesouro, que é o seu coração, tira palavras boas, tira o que é bom. Obreiros de Deus, como é que está vossas palavras, como é que está os vossos coração? Pois diz a palavra, diz um certo ditado, a boca fala o que o coração está cheio. Amados obreiros, amados pastores, viemos ter amor pelas pessoas, viemos falar o bem. Vocês dentro dos seus lar, como é que vocês está o vosso coração? Nos seus trabalhos, como é que está o vosso falar, o vosso andar? Amados, venhamos deixar fluir o que está dentro do nosso coração, mas o que está bom. Sei que às vezes o próprio maligno não nos deixa, às vezes, demonstrarmos o que somos. Às vezes você até tenta fazer o bem ou falar o bem, mas tem uma força sobrenatural dentro da sua família, dentro de você, e você até tenta não falar o que não deve, mas aí o maligno usa, porque ele usa tudo, ele usa até um animal para tentar os seus. O maligno usa muitas das coisas para fazer você se irritar e perder a sua razão. Às vezes você com a sua esposa tá acontecendo vários desentendimentos, e às vezes não é por conta de você, às vezes você tenta controlar o seu falar, mas quando você dá fé você já explodiu, já falou. Mas não desista, continue lutando, ore a Deus, busque leituras na Bíblia para você se reforçar e se policiar da sua boca, para que você possa deixar fluir o que está dentro do seu coração, que se você é uma pessoa boa. Mas aqui também está dizendo que os homens, a pessoa quando é mau, do mau tesouro vai sair só aquilo, as peçonhas, coisa ruim que vai sair. Você vê que muitas pessoas, principalmente nas redes, nas mídias, às vezes você vê muitos absurdos, muitas coisas, as pessoas não policiam o que falam, ou você vê que as pessoas não buscam falar aquilo que é bom, não se preocupa de deixar o amor sair, o amor prevalecer do vosso meio. Quero fazer uma outra leitura para a nossa reflexão, que se encontra
livro de Mateus 11:28. Mateus 11:28. Vamos acompanhar a leitura. Vinde a mim todos os que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Amados irmãos, vamos prosseguir a leitura. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Amados irmãos, vocês obreiros, será que vocês são mansos? Será que vocês são as pessoas mansas? Ou será que vocês se irritam facilmente? Às vezes tem pessoas que às vezes dentro da igreja mesmo, você não pode falar nada. Se você, às vezes você diz um não, você não diz nem um não, você só não aceita alguma coisa, a pessoa lhe oferece e você não aceita. E aí você já vê aquela pessoa ficar com raiva, ela já fica... E isso às vezes dentro da igreja. E Jesus está dizendo aqui, obreiros de Deus, para que vocês aprendam com Ele, pois Ele é manso e humilde. Obreiros, vamos ter humildade, obreiros. Pastores, vamos ser mais humildes. E nós, dentro dos nossos lares também, nós temos que aprender e ser mansos e humildes. Isso não quer dizer que nós temos que ser bobo, não. Nós temos que, quando se preciso repreender, nós temos que repreender, porque Deus nos diz que nós temos que ter o espírito de covardia não, mas o espírito de ousadia. E às vezes a gente se acovarda muito, às vezes a gente fica ouvindo, porque a palavra também nos exorta dentro das igrejas que não é para a gente não entrar em discussões tolas, às vezes não compensa, mas às vezes Deus está mandando a gente falar e a gente não fala, a gente se acovarda em não falar. E você vê que aqueles discípulos de Jesus, na época que Jesus enviou, eles faziam o que? Eles iam aos templos, eles falavam às margens do templo e eles entravam dentro do templo para pregar aquilo que eles tinham certeza, não era só a questão, eles tinham certeza da veracidade das coisas, mas hoje você pode entrar na igreja para falar, você pode entrar dentro da igreja e expressar e falar aquilo que Deus está mandando, será que você pode? Não, quem manda lá é o pastor. E se ele não gostar da sua cara, se você não tiver com ele aqui na palma da mão, ele não vai lhe dar a oportunidade, você não vai poder falar. E se você estiver lá no banco e você falar, e você daqui a pouco você vai ser chamado de joio. Essa é a verdade. As pessoas pedem nas igrejas para Deus falar, mas elas não estão preparadas para ouvir Deus falar, elas não querem ouvir Deus falar. E outra coisa, as pessoas estão assim, se não ser o pastor que fala, Deus diz, ouçam que os anjos diz às igrejas. Mas quem são esses anjos? Tem que ser o pastor, tem que ter um diploma de pastor, tem que fazer todas aquelas coisas, estudar bacharelado e tudo. Amados, venhamos vigiar e dar ouvido à palavra de Deus, e Deus usa quem Ele quer na hora que Ele quer. E as pessoas não aceitam, na maioria das vezes elas ficam, se não ser fulano, não tiver, não ser já indicado por um pastor, ou não ser um pastor, as pessoas não querem ouvir quando Deus tem a falar, e Deus usa quem Ele quer. Então, é aquela coisa, aquela religiosidade, aquela questão que a pessoa está dentro da doutrina de homem, dentro daquele padrão religioso, igual antigamente, igual a hipocrisia que vinha acontecendo antigamente. Eu quero perguntar a vocês, exclamar a vocês, por que Jesus veio? Por que Deus teve que enviar Jesus? Para quê? Qual foi o principal fundamento, o principal objetivo? O principal, por quê? Deus enviou Jesus. Vocês escrevam no comentário, compartilhem e não deixe de comentar e deixar o seu gostei. Amados, Deus enviou Jesus porque as pessoas estavam vivendo a religiosidade em vão.
os sacerdotes tinham se acomodado, as autoridades da lei estavam pensando que era eles que mandavam, ditando as suas próprias regras, fazendo as coisas do jeito que eles estavam entendendo. Jesus veio para aperfeiçoar aquilo dali, porque eles já estavam estagnados. Eles alargavam as suas vestes e se demonstravam os altos da sociedade, a verdade absoluta. Será que nós temos alguma semelhança no dia de hoje? Será que temos alguma semelhança com os ensinamentos de hoje? Será que o acomodismo não se alargou? Será que as gravatas finas não está imperando como eles faziam antigamente? Eles alargavam as franjas, porque cada das vestes para se mostrar mais elegante, e quanto mais elegante eles for, mostrava mais autoridade. Hoje está semelhante assim, você tem que estar engravatado e ter aquela ministério tal para você poder, para alguém poder lhe ouvir, e você ter a oportunidade nos tribunos aí, para você poder falar de Deus. E não é bem assim, amados irmãos. Venhamos vigiar e ouvir, sim, acerca da Bíblia. Não, se não tiver na Bíblia, eu não aceito, tem que estar na Bíblia. Amados irmãos, a Bíblia, sim, a Bíblia é a base das coisas, é a palavra de Deus, mas não vamos ser ignorantes, porque diz a palavra, a letra mata. Quando você se habitola só dentro da letra, só de ouvir só o que está escrito, de você não buscar discernimento do céu, ou não permitir que alguém chegue e fale para você, se você não tiver com a Bíblia na frente, isso é mortal. Amados irmãos, fique com essa palavra da parte de Deus, que Deus abra o vosso coração, o vosso entendimento, receba a palavra que vem da parte de Deus, independentemente de quem está falando. Todo mundo tem discernimento para saber o que é bom, quer dizer, nem todos, mas as pessoas, todo mundo, no fundo elas sabem, não, isso é correto, embora não queira dar ouvido, não queira dar atenção, não queira obedecer, mas fica a mensagem, em nome de Jesus, ficam na paz. Amém.